O Sharabane onomai drogonoko. Suinde cloven navahaya. O Suimanetu labaiasse. Surikanda ribikanda. Wende handa wende flas. Onde harabaceto no mai. Wende canta, wende snipe, wende hide, wende fly. De raia? Wende hide. Mas que labaiasse. Onomai, dragonoca. Wende handa. Lacaiace. Meus irmãos, vocês entenderam alguma coisa do que a gente acaba de falar? Certamente, lógico que não. Eu acho que não. Por que vocês não entenderam nada? Porque isso não é bíblico em primeiro lugar e segundo, porque não tem nenhum sentido em entendimento já comprovado isso cientificamente, biologicamente e psicologicamente também. E pior do que a evidência humana, cientificamente, é o da Bíblia, que não dá evidência nenhuma acerca disso. Essa é a mais pura verdade. E é com esse início que a gente traz para vocês as seguintes informações. A gente não zomba dos dons espirituais bíblicos dados pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui defendendo o verdadeiro evangelho e sim, de uma certa forma, tirando crédito em uma espécie de, até eu posso dizer, uma zombaria bíblica, porque o profeta Elias zombou dos profetas de Baal. Então, nós estamos aqui também zombando desse tipo de equívoco, má interpretação, achismo e eu posso dizer até blasfêmia contra o Espírito Santo, porque esse tipo de diálogo aqui que a gente fez no início, brincando com vocês, a gente fez só para mostrar que isso não é bíblico e que estão errados quem faz isso. Nós vamos comprovar agora para vocês aqui, biblicamente, usando apenas a Escritura e também nos seus originais em grego koiné, que é como foi escrito no Novo Testamento. Então, a gente vai abrir esse início de vídeo trazendo os textos de Atos capítulo 2, a respeito do dom de línguas. E o dom de línguas em Atos 2, ele é muito simples. Ele foi mudado a versão da interpretação do texto por causa do quê? Por causa dessa manifestação errônea, essa manifestação errada na expressão do dom de línguas. Aproveitar que agora dá um cortezinho. Tu tá olhando pra cá, né? Sim, com certeza. Não pra cá. Só pra saber. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe, por favor. E nós vamos ler aqui cada versículo do capítulo 2 e depois nós vamos para 1 Coríntios 14, ok? Vamos citar aqui as regras para se poder falar em línguas, a historicidade do dom de línguas, como foi aqui em Atos 2, na igreja primitiva, a respeito desse dom, e muito mais. Então acompanhe aí Atos capítulo 2, no verso 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos, reunidos no mesmo lugar. O dia de Pentecostes era 50 dias após a Páscoa, então era uma festa ali judaica ali que acontecia em Jerusalém e todos os povos circunvizinhos a Israel, Jerusalém, eles vinham para Jerusalém para essa festa, povos que falavam diversos idiomas terrenos. E no versículo 2 aborda assim: e de repente vem do céu um som. Nas igrejas eles não expressam esse versículo aqui, eles introduzem como se fosse um vento, sendo que muitos assopram no microfone, fazem muitas coisas querendo ilustrar como se fosse um vento, mas não é um vento, um som. Lembre-se disso. Veio um som. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ou seja, esse som tomou conta deste lugar. Eles estavam num lugar só, numa casa, e ouviram esse vento, um fenômeno. Exatamente, então é como um vento impetuoso, não foi um vento impetuoso que encheu toda a casa. Aí no versículo 13 diz assim: e apareceram distribuídas entre eles quem? Os discípulos. O dom foi dado aos discípulos. Línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ou seja, apareceu sobre eles línguas como de fogo. Não apareceu fogo nenhum. Então, esses falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores que vão dizer: Tanto que você vai falar no fogo do manto, rabaca. Não é bíblico. Apareceram línguas Como que de fogo? em cima da cabeça dos discípulos, como que de fogo. O que o autor aqui de Atos está dizendo como que de fogo? Você já teve uma churrasqueira na sua casa? Você já ligou um fogo no chão? Já tacou álcool no chão? Jogou um fósforo? Quase queimou a mão, não? Pois apareceu uma labareda de fogo, obviamente, mas é nesse formato. Então, essas línguas tinham a mesma semelhança, o mesmo aspecto.
mas eram línguas, como que de fogo. Então era nesse tipo aí. Versículo 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse também é um versículo que prega um isolado, que destrói com a verdadeira interpretação sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. E, bom, em questão das línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia, que é a tradução que o irmão Rômulo Marasquim vai trazer agora. Então tem uma questão aqui muito importante a respeito da etimologia e também do grego koine, que eu faço questão de trazer para vocês. Em Atos 2, está dizendo aqui, ó, e eu vou ler para vocês: maldito cortador de grama. Eles estão cortando grama, irmão Suricanda. Oh, beneflácias, onomai, jogo novo. Não, vamos fazer que nem Thiago, que né, quer ficar fogo do céu. Explodo. Então, o texto original em grego diz assim, ó, outras línguas. Ele não fala línguas estranhas. Uma coisa que nós vamos deixar aqui bem esclarecido é o seguinte: a Bíblia em nenhum momento no Novo Testamento fala a expressão línguas estranhas. Essa palavra estranhas não tem nos originais em grego. Você vê aqui, ó, outras línguas. Outras línguas. É só isso aí, em toda a Bíblia. Nós vamos ler que os outros textos você vai encontrar também. Então, língua estranha, esqueça. Você vai ouvir alguém falar... O dom de língua estranha, irmão. Língua estranha. Nem existe. Nem existe. Estranha não existe. Então, verso 5, diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, o autor aqui de Atos está dizendo, olha, são nações debaixo do céu, ou seja, são nações terrenas. Então, todo esse contexto está falando de línguas terrenas, idiomas terrenos falados que podem ser entendidos. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, ou seja, junto com esses varões religiosos, e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Essa é uma questão bem interessante, na sua própria língua. Bom, então, se para alguns pentecostais a língua é a língua dos anjos, então esses varões eram anjos. Ou se essa língua é uma língua que não existe aqui na terra, então logo a Bíblia mente em dizer que eles estavam debaixo do céu e nasceram debaixo do céu. Ou seja, nasceram na terra, são do mundo. Então, língua angelical eu descarto nesse versículo já de início. Exatamente, então não é língua de anjo. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Ou seja, Galileu era um povo que também estava ali circunvizinhando Jerusalém e Israel. Por isso eles estavam pensando que aquele povo que estava falando palavras em outras línguas fossem de outra nação. Isso. E é bom também abordar nesse versículo que tu citou, que os galileus, que eles viram ali, eles ficaram atônitos, por quê? Porque eles não possuíam riquezas, não tinham dinheiro para conseguir falar outros idiomas. Então eles ficaram estudar outros exatamente. idiomas para aprender. Ou seja, então por isso que eles pasmavam como esses galileus estão falando nossos próprios idiomas. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ou seja, eles pasmaram sobre isso. Exatamente, são línguas maternas, ou seja, das localidades, cidades, estados que eles moravam. Então o verso 9, somos partos, quem que está falando somos? Aqui, todo aquele pessoal que estavam de outras cidades lá, outros estados que falavam outros idiomas. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Ou seja, são todas nações terrenas. Calcula-se que só aqui haviam entre 21 a 26 idiomas terrenos naquele mesmo lugar em Jerusalém, nesse momento em Jerusalém, quando os discípulos estavam falando em outros idiomas. Eram esses idiomas. E eles falam aqui no versículo 11 o que eles ouviram dos discípulos. Ou seja, eles ouviram nos idiomas deles os discípulos falarem das grandezas de Deus. Ou seja, proferir a lei, os profetas. Isso a Bíblia não aborda certo o que é, mas falaram da palavra de Deus.
E bom lembrar também que esse aqui, ó, as grandezas de Deus, as pessoas que eram de outras nações, nacionalidades, estavam entendendo, tendo entendimento que eram as grandezas de Deus que os discípulos estavam falando. Ou seja, estava havendo entendimento como se falavam em outras línguas. Verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam, ou seja, perguntavam uns aos outros, falavam uns com os outros. O que quer isto dizer? Ou seja, o que isso quer dizer? Porque todos estavam falando vários idiomas. Então, imagina todo mundo ouvindo, todos ali, os 120 discípulos aproximadamente, falando outros idiomas. Então, eles, o que é isso? Mas não é que eles não estavam entendendo. Não é que eram labachuras, labacantes, suquinaia. Não, eram idiomas. Todos estavam falando vários idiomas. Então, eles, nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Eles queriam entender o porquê que estava acontecendo aquilo. Mas não que eles não estivessem entendendo o que os discípulos estavam falando. Mas engraçado, é bom abordar também o versículo 13, que os pentecostais eles pregam apenas o versículo 13. É incrível, que diz assim, outros, não os que ouviram, outros, quando diz outros, não é aquele povo, os varois religiosos e os outros que estavam ouvindo atônitos. Não, é outros, zombando diziam, estão cheios de vinho forte ou mosto, segundo essa tradução da minha Bíblia. Então por que eles estavam pensando que os discípulos estavam embriagados, cheios de mosto ou vinho? Porque uns ouviam grego. Quem era grego estava ouvindo algum discípulo que estava falando grego, mas também estava ouvindo um que falava um outro idioma, tipo da região da Capadócia, da Frígia, que era um outro idioma. Então ele pensou, nossa, o que esse cara está falando? Não estou entendendo aquele outro que falava na região, falava um idioma da região da Frígia, da Capadócia, mas ele entendia o grego. Tinha outros discípulos que falavam latim, então os romanos que estavam ali reunidos estavam entendendo, porém os da região de Cirene, por exemplo, não estavam entendendo. Então por isso que houve essa confusão, que pensavam que estavam bêbados, mas não é que estavam bêbados, eles estavam falando de idiomas terrenos e quem entendia alguns idiomas estava entendendo, quem não entendia outros idiomas não estava entendendo, porém eram idiomas terrenos que estavam falando, entendeu? Quando o Espírito Santo veio e concedeu o dom de línguas para os discípulos, ele repartiu entre os discípulos vários idiomas. Então uns começaram a falar grego, outros começaram a falar da região da Frígia, outros da Mesopotâmia, outros de Cirene, e etc. Então foram vários idiomas ali falados por eles ao mesmo tempo. Então tinha milhões de pessoas, milhares de pessoas estavam ali em Jerusalém naquele momento. Então uns entendiam e outros não. Porém era entendido por quem estava entendendo a sua própria língua materna. Por isso que em 3 vezes aqui é dito como nós ouvimos falar na nossa própria língua que fomos nascidos, língua materna. E tem um argumento também usado aí pelas pessoas que eles dizem assim, não, eles ouviam falar na própria língua deles. Ou seja, os discípulos receberam o dom e falavam labachura, suquinanebes, labanai, ou seja, qualquer coisa que ninguém estava entendendo, por isso estavam chamando de bêbados, e eles ouviam o milagre, mas está errado. Por quê? Porque o dom do Espírito foi dado a quem? Aos discípulos, em forma de língua e na boca deles, ou seja, eles falavam o idioma e naturalmente as pessoas que estavam ali em Jerusalém ouviam em suas próprias línguas maternas. Então o milagre não foi no ouvido das pessoas, foi na boca dos discípulos. Então em Atos 2 está comprovado através da palavra que o dom de línguas é idiomas. Idiomas terrenos. Coríntios, capítulo 14, de versículo 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí o verso 2 diz assim: pois quem fala em outra língua, note aqui que Paulo não está falando pois quem fala em língua estranha, essa expressão não tem na Bíblia, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Esse é o versículo mais usado e mais mal interpretado no mundo a respeito desse tema, principalmente por neopentecostalistas e pentecostais também. E nós vamos explicar aqui o que realmente significa a expressão aqui, outra língua. Vamos no grego direitinho. Eu vou ler aqui exatamente o que diz no texto original. Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro, só para vocês terem uma noção. Então, olha só o que diz.
Pois o que fala em língua, ou seja, garolalon glossê, aqui não fala língua estranha, aqui não tem nenhuma parte, só isso aí. Garolalon glossê, uk. Aí fala não, a pessoas antropóis, fala lalei. Então você vê aqui, ó, em língua. No original em grego, em língua. Não é língua nova que ninguém conhece, não é língua de anjo aqui nesse texto, não é língua estranha, ok? Só para deixar claro isso aí. Continuando, o que fala então em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende em espírito, fala mistério. É o argumento dos neopentecostais e assim, o argumento das pessoas que creem que língua estranha existe, labachura, não sei o que. Ninguém está entendendo ele, por isso que ele está falando em mistério, rabacel, não mais, droganovo, lavacalacaiacé. Não, mas não é isso que o texto está dizendo. Paulo não está falando isso. Paulo aqui está dizendo o seguinte: quando alguém fala num outro idioma, quem não entende aquele idioma não vai compreender. Mas Deus é o autor de todos os idiomas das nações do mundo. Deus entende. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, aquele que fala em língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende. Só que você também não pode isolar o verso 2. O André aqui leu o verso 1 e o verso 2 está ligado com o verso 1. O que diz o verso 1? Segui o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetiza, ou seja, a pregação da palavra. Paulo foi então completa no verso 2 e diz: o que fala em língua não fala a homem, senão a Deus. Ou seja, a pregação é para os homens. Paulo está dando a ênfase aqui na pregação da palavra, não na língua. As pessoas usam o 1 Coríntios 14 para falar de língua. Não, Paulo está falando da pregação. A pregação é mais importante que a língua. Então, ele não fala a homens o que fala em língua. Não é para edificar homens nesse contexto aqui, porque ele não vai entender se você falar uma coisa. Mas Deus vai entender. É isso que está dizendo. Eu vejo cada argumento das pessoas usando esse texto erroneamente para dizer: não, ele fala em mistério, ele não fala a homem, não é Deus. Não, irmão, não interprete errado esse texto. Agora vamos para a parte aqui, ó. Visto que ninguém o entende. Por quê? Porque ele está falando um outro idioma. Se eu falar em inglês aqui para você, se eu falar em grego, eu vou falar só uma partezinha. Vamos ver se você vai entender, ok? Efésios 2, 8 e 9. Tegacharite, estes osmeni epistos, que tu queximon, teododoro, nugexergo namitis carriste. Você entendeu alguma coisa que eu disse? Você edificou o espírito dele, mas o entendimento também, porque ele sabe a interpretação. Mas e você? Exatamente. Então eu falei aqui num outro idioma, você não entendeu. O que o texto diz? Ninguém o entende. Porque eu falei aqui num outro idioma, entendeu? Mais claro que isso, só na água, cara. Agora, o que é? Em espírito fala mistério. Mistério tem muito significado na Escritura, mas os principais são: mistério significa Cristo, mistério significa o Evangelho, a pregação do Evangelho, mistério significa a palavra, mistério também significa a nova aliança, o Evangelho que foi revelado aos poucos, que antes outrora estava oculto e agora foi revelado. Isso é o mistério que Paulo está falando aqui. Segundo essa tradução da Revista Corrigida, no versículo 4 diz assim: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero dizer uma coisa primeiro. Esta pronúncia aqui, ela, claro, foi aportuguesada como as outras, mas porém essa aqui não se aproxima do grego. Porque eu vou vamos mostrar para vocês. Vocês podem ver aqui que diz estranha e o estranho ainda está numa forma itálica, né? Ele está inclinado. Ou seja, foi acrescentada essa tradução errônea, ou seja, é corrigida, mas corrigida pro lado do demo, entendeu? Porque aqui no original grego, olha como é que tá. Olalon glossê, ou seja, o que fala em língua. Esse é o original grego koiné. É o que fala idiomas. O que fala idioma. E Paulo diz aqui: para que a igreja receba edificação. Esta é a lógica, é isso que Paulo queria, é isso que o Espírito Santo quer, é isso que Deus quer, edificação. Sem edificação não teria igreja, sem edificação não teria nada. A edificação, os dons servem para a edificação. Tem um grupo de pessoas que pega esse verso 4 e diz assim: não, o que fala em outra língua ele está edificando a si mesmo. Ou seja, eu posso usar o dom de língua para me edificar. Não é isso que Paulo está falando. Será que Deus, o Espírito Santo, ia conceder um dom para uma pessoa, para apenas ela se edificar a si mesma e o restante da igreja? Em primeiro lugar, para que o dom serve? Para a edificação do corpo de Cristo. O verso 5 diz isso.
Não adianta alguém dizer, não, ele tá lá orando, ele é aquele Pastora, ele é espiritual. Não! Tá usando de forma errada. Tá fazendo com que você, a igreja toda aí que você frequenta, pense que ele é um homem de Deus espiritual, que tem o dom do Espírito Santo de falar em língua. Não! Paulo tá falando que isso aqui não é o correto a se fazer. Paulo tá dizendo, ele quer dizer que no contexto, você não pode isolar um versículo, Paulo tá dizendo no contexto que os dons espirituais, começa desde o capítulo 12 de 1 Coríntios, 12, 13 e 14, é para edificação do corpo de Cristo. Você tem que ler primeiro o capítulo 12 de 1 Coríntios para entender isso. Nenhum dom é dado para apenas edificação própria. Os dons são dados para que você leve a verdade, a edificação para o corpo de Cristo. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica mais do que profetiza edifica a igreja. Paulo está dizendo, não, você tem que pregar. É isso que Paulo está querendo dizer. É ensinar, doutrinar. Se eu chegar falando pra você, se eu chegar agora a fazer um vídeo assim, blá 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 blá, esse som seria um som distinto. Você não iria entender. Não tem compreensão. Bom, mas no versículo seguinte também ele fala: se quem vai tocar a trombeta para uma guerra e der som distinto, eles não vão ir para a batalha porque eles estão acostumados com aquele som próprio. Ou seja, quando tocar aquele som, eles sabem que é para guerra. Mas e se eu tocar um som diferente? É isso que Paulo quis ensinar. Ou seja, o som tem que ter um sentido. Agora, Paulo está exortando aqui os coríntios. Ele fala, olha só, no verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível. Tem que ter compreensão. Como se entenderá o que dizeis? Então não adianta falar lá bacana, ninguém está entendendo nada, cara. Porque estareis como que falasses ao ar. Vocês estão falando para quem? Para nada, para ninguém. Aí no verso 10 ele vem, destrói isso e fala: sem dúvida, preste muita atenção, esse versículo aqui vocês esquecem, né? Mas esse versículo aqui destrói todo o argumento de quem continua crendo nesse dom para os dias de hoje e que é essas palavras que ninguém está entendendo. Olha só, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então a língua tem que ter compreensão. Se alguém está falando aí na sua igreja, labacana, labaçaia, decoma, ninguém está entendendo. Não é de Deus, é do diabo. Irmão Romulo, eu quero também dizer que uma vez eu falei acerca disso para um irmão e falei sobre língua e boca. Ele disse, não, língua é uma coisa, boca é outra. Eu disse, bom, mas ambos fazem voz, ambos falam um idioma, palavra, frases. Exato. E ele veio nessa heresia, como muitos têm usado esse argumento para se defender. E é incrível. É incrível. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles para a edificação da igreja. Isso é a instrução do Espírito Santo, isso é Deus falando. Tem que servir de edificação para a igreja. Senão não adianta nada. Agora o verso 13, olha só. Pelo que o que fala em outra língua, novamente aqui a tradução é outra língua, ou em língua. Em nenhum momento tem língua estranha, ou algo desse tipo, outra língua, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, não é língua estranha, esqueça essa tradução, maldito do inferno, capiroto das trevas, das hostes do demônio. O meu espírito ora de fato se eu orar em outra língua, mas a minha mente fica infrutífera. E Paulo faz uma abordagem no versículo 15. Que farei eu? Orarei eu com o espírito, mas orarei com entendimento? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Ou seja, eu vou orar só com o espírito ou só com o entendimento? Não, eu vou orar com o espírito e com o entendimento. Ou seja, uma palavra profetizada, uma doutrina bem especificada no idioma do ouvinte, algo que eu entendo, ela vai servir tanto para o meu espírito quanto para o meu entendimento. E é isso que Paulo ensinou. Ele diz, tem que ser dessas duas formas, não só de uma ou só de outra. Agora esse versículo aqui é para você que gosta de ser comparado com o todo espiritual na sua igrejola ou na sua sinagoga aí de Satã. Presta atenção, versículo 18, leia aí na sua Bíblia. Dou graças a Deus, Paulo dizendo, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Eu vou mostrar aqui que essa tradução está errada na NTLH e em outras traduções. Ó. Eu agradeço que falo em línguas estranhas. Essa parte aqui, ó, essa Bíblia que ela traz a tradução errada é a certa para você comparar. Ó. Aqui diz línguas estranhas.
em línguas estranhas. Tá errado. No original em grego, glossais, que é a derivação de glossa. Ou seja, mais uma vez, esqueça essa porcaria de estranha, não é estranha. É língua conhecida, idioma terreno. Aí ele continua dizendo, eu falo em outras línguas mais do que todos vós, verso 19. Contudo, olha só, contudo, mesmo que eu falo, contudo, prefiro falar na igreja, 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Também aqui, outra língua. Outra língua não é línguas estranhas. A tradução errada diz assim, línguas estranhas. Mas a correta em língua glosse. Essa é a tradução correta. Tá entendendo a diferença? Então não é bíblico falar em línguas nesse sentido estranho. Não é. Paulo está falando aqui da palavra. E no verso 21 diz assim: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. 22. De sorte que as línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O que Paulo está querendo dizer? Aqui nós vamos entrar agora num aspecto histórico, também um pouco do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. As perguntas que devem ser feitas aqui. Primeiro, quem são esses infiéis, esses incrédulos, esses descrentes? E segunda pergunta, que sinal é esse? Essas são as perguntas que a gente tem que trazer aqui. Em primeiro lugar, no verso 21, Paulo cita a lei. Então ele citou aqui que na lei está escrito, Deus falando, falarei a esse povo por homens de outras línguas, por lá dos outros povos, e nesse me ouvirão do Senhor. Paulo aqui estava citando quem? Isaías. Isaías 28:11 diz exatamente isso. Todavia, o livro de Isaías não é um livro da lei, é um livro profético, os profetas maiores. Então o que Isaías estava falando? Isaías estava referindo-se a Deuteronômio, que o povo lá estava peregrinando no deserto. Deuteronômio era o livro da recapitulação da lei. Então Moisés estava recitando a lei e o povo também tinha que recitar essa lei. Então na lei ela estava dizendo, Deuteronômio 28:49, o Senhor, ou seja, Yahvé, Yahweh, levantará contra ti uma nação de longe. Contra ti quem? Contra o povo judeu, Israel. Da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apederará do moço, etc e tal. Então ali houve o que? Esse texto que está falando que haverá um monte de bênçãos para quem obedecer a Deus. Esse contexto todo de Deuteronômio 28. E haverá um monte de maldições e consequências para quem estava querendo ficar obstinado, não obedecendo a Deus. Então, respondendo as perguntas, quem eram os infiéis? Eram os judeus infiéis, que não estavam obedecendo a Deus. Esses eram esses infiéis. Então o dom de línguas era um sinal para esses judeus infiéis. Segunda pergunta respondida, as maldições, as consequências eram o que? Eram juízos de Deus. Motonébias. Eram juízos de Deus que iriam vir como um sinal para esses judeus. E qual seria esse sinal, se não o sinal era as línguas. O sinal era as outras línguas. E como os judeus entendiam apenas aramaico, hebraico, alguns poucos também latim, mas naquela época ainda não, porque nem existia esse idioma latim, só hebraico, aramaico. O povo que iria atacar Israel nas guerras, e muitos atacaram, falavam outros idiomas. Então esse era o sinal. Por isso que Paulo, agora voltando aqui para 1 Coríntios 14, cachorro nébias. De sorte que as línguas... mereço. Cara, tem que ter um cachorro latindo. Brava 7. Por isso que Paulo, agora voltando aqui para 1 Coríntios 14, verso 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes. Ou seja, não é para a igreja, não é para os gentios. É um sinal, mas para os incrédulos. Então era um sinal para os incrédulos judeus daquela época. Como assim? No ano 70 depois de Cristo, as línguas em Atos 2. Talvez você pode estar perguntando aqui, mas o dom de língua em Atos 2 era idioma para evangelização? Sim, também. Mas eram também um sinal referindo-se a 70 depois de Cristo, quando veio o general Tito invadir Jerusalém e destruiu a cidade. Então era um juízo ali, um anúncio, um sinal. Ah, não, tá batendo palma aqui, cara. Meu Deus do céu, cara.
era um sinal para o povo entender que havia um juízo vindo a eles. No verso 23 diz assim: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem noutras línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Ou seja, se alguém que não conhece a palavra, que não é crente, ou seja, um ímpio, entrar na igreja e ver falando coisas não que não essa besteira, né, o pentecostal, o que vai acontecer? Vão dizer que são loucos. Mas se houver profecia, mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Isso é necessário. Pregar, ou seja, profetizar, ensinar, doutrinar. Agora nós vamos abordar aqui uma questão extremamente importante, que é o seguinte: você sabia que há regras na escritura para se poder falar em língua? Você não pode sair falando qualquer coisa aí, a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer jeito, não. Tem regras. Abre aí 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Nós vamos abordar pelo menos 7 regras para se poder falar. E se uma dessas regras não estiver sendo cumprida, ó, calado na igreja, não pode falar nada. Estão em rebeldia contra o Senhor. Verso 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, ou seja, vai louvar. Outro doutrina, ou seja, vai ensinar. Este outro lhe traz revelação. O outro aquele, uma outra língua. E ainda outro, interpretação. Seja tudo, ou seja, tudo isso feito para edificação. Ou seja, a primeira regra aqui, preste bem atenção. Se não houver edificação, ou seja, entendimento, compreensão, quando alguém fala em outra língua, não pode falar. Não é de Deus. Não é de Deus. É sensacionalismo, misticismo, antropocentrismo, labacantorismo, labassubeunoísmo. É tudo que é isso. Doutrinas de demônios. Doutrina de demônio. Ah, as línguas não são de demônio, irmão Rômulo, você está blasfemando. Vai ler Jeremias que diz lá: vós profetizais por Baal, os profetas de Baal. E aí? E aí, meu, tem língua de demônio também, então chamando de língua dos anjos. Primeira regra, entendeu? Se não houver edificação, calado na igreja. Segunda regra, no verso 27 diz assim, ó: no caso de alguém falar em outra língua, eu não preciso nem mostrar aqui, né? Eu vou mostrar porque vai ter um cabeção lá que vai dizer: não, é língua estranha. Olha como é que é a tradução original no grego do verso 27 aqui de 1 Coríntios 14. Etiglossê. Ou seja, se em língua. Se em língua. Não tem língua estranha porcaria nenhuma na Bíblia, meu irmão. Se alguém falar em língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. Ou seja, o limite para alguém falar é 3. Não pode ser mais que isso. Aí você vai numa congregação hoje, neopenteca, tem 500 pessoas lá dentro girando no manto. Quem que está entendendo? Ninguém! Então já estão quebrando a segunda regra. Então, é rebeldia contra a escritura. Alguém já viu aquele desenho do que se arrodeia assim? Parecido, né? Uns que se arrodeiam. Que tem uns... Beyblade? Beyblade! É o Beyblade falando de línguas. Remantos. Crentes Beyblade. Então, segunda regra é essa. Estão quebrando. Terceira regra. E isto sucessivamente. Ou seja, não pode ser todos ao mesmo tempo. Tem que ser um de cada vez. Se você vê 2 pessoas já falando ao mesmo tempo em língua lá bacana, quebrando o princípio bíblico. Pecando. Estão errados. Ou seja, não estão sendo movidos por Deus. Ou seja, não é de Deus. Quarta regra. Continuando no verso 27 ainda. E haja quem interprete. Ou seja, se não tiver quem interprete o que alguém está falando em outro idioma, não pode falar. Essa é a quarta regra. Entendeu? Então, se alguém está falando aí e não tem quem interprete, ninguém está entendendo e é todo mundo ao mesmo tempo, heresia, pecado, rebeldia contra Deus e a Escritura. É inspirado por demônios. E para concluir o que o Rômulo disse no 28, é a quinta regra. Mas, se não houver intérprete,
ou seja, que eu não interprete ou que ninguém interprete, sabe o que o Espírito inspirou Paulo, o Espírito Santo? Esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, se não tiver quem interprete ou que você mesmo não interprete. Caladinho, fica caladinho. Agora eu vou passar a caminhoneta do diabo. Amanhã a gente consegue gravar. Mas tenham muito cuidado com ditos pastores, pregadores que tanto inventam a língua estranha, eles inventam falar em outro idioma, labacanta, labagás, lavassúpia, suquinaia, e inventam também a interpretação dessas línguas. E nós vamos analisar num áudio que nós colhemos de um suposto culto a Deus, que não é a Deus, inclusive, porque Deus não se mistura em heresias, Deus não está em heresias, e iremos trazer a verdade por dentro da palavra. Exatamente, então prestem atenção nesse áudio. Eu consegui gravar aqui na cidade um pastor, um falso profeta, um herege, um mentiroso, Que até inclusive está ficando rico por causa disso, né? tá ficando rico, vários carros na casa dele. Não que temos nada contra alguém ficar rico, não, mas Mas que às não custas de Deus, às usando o evangelho. usando mentira. Usando mentira. Então esse pastor que é fundador de uma igreja que é uma seita, na verdade, né, Satanás, ele convidou um outro pastor de uma outra igreja para inventar as línguas. Então nós vamos colocar aqui um áudio para vocês analisarem, que tem muito engano aí, para vocês não serem enganados. Esse suposto pastor, ele inventa as línguas e o fundador da seita, ele inventa a interpretação das línguas. E você vai ver aqui como é muito fácil ludibriar as pessoas, mas também é muito fácil você perceber esses erros. Então preste atenção. Tem uma mulher aqui, na face débia. Tem uma mulher aqui, na caixa de face débia. Que a filha do céu é grande quando a sua vida. Declama de face débia, não. E eu fico aqui, na grande face débia, na impossibilidade da morte. De grande face débia, você ia fazer uma bobeira. Grande chave nasce, mas Deus te surpreende. Fui de canto, diabo, para saber que só Deus que fala contigo. Não vou deixar de lavação. Para saber que só Deus que fala contigo. Me aterraste, manda fácil. Eu te pego pela tua mão. Na lavação de canto, e te digo, você nasceu para ser vencedora. Na lavação você nasceu para ser vencedora. Você nasceu para ser vencedora. Tem uma mulher aqui, na face débia. Tem uma mulher aqui. Olha só, o primeiro ponto que acontece. Você vê o primeiro pastor falando lava, 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 lava. E daí o dizendo... Deixa eu mudar o nome. Eu não vou citar o nome, vai dar um processo. Sim. E o pastor interpretando a língua dizendo... Tem uma mulher aqui. Tem uma mulher aqui. Aí, de novo, esse outro pastor da outra cidade disse... Ele mudou, daí ele falou, onde canta frases nébias? E o pastor E repetiu, o outro pastor repetiu a mesma coisa. dizendo a mesma frase, ou seja, tem uma mulher aqui. Nós vamos ter que colocar esse áudio aqui de novo para você entender. Tem uma mulher aqui, na face débia. Tem uma mulher aqui. E agora nós vamos dar continuidade no áudio para desvendar essas heresias. Presta atenção. Na caixa de face débia. A filha do céu é grande quando a sua vida. Olha só, que impressionante. Você vê o primeiro pastor falando, ô, decanta praça nébia, e o pastor inventando a língua, falando uma frase com umas 500 palavras, mais ou menos. Ou seja, não condiz com a interpretação bíblica, não condiz com o verdadeiro dom de línguas. Você vê que ele fala praticamente as mesmas palavras, ele inventa as línguas, as outras línguas, né? Que na verdade não são nem idiomas, né? São balbucios incoerentes que ninguém está entendendo. E o pregador ali, o fundador da seita aqui da cidade, dizendo uma frase muito maior do que condiz com aquelas pequenas palavras que o primeiro pregador tinha dito. O povo tem que entender o seguinte: digamos que essas línguas que hoje são ditas ser dos anjos, vamos dizer que seja verdade. Se ao falar em línguas você falar lá, 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 ela vai ter uma tradução de lá, 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 lá. Se eu falar blá, 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 blá,
já vai ter outra tradução. Ela não vai ser a mesma tradução. E é isso que nós estamos mostrando. Ele fala uma coisa de início e há uma interpretação. Na segunda vez ele fala outra coisa e a interpretação continua sendo a mesma. É um absurdo. É ridículo. Só bobo pra ser enganado mesmo. Tem que dar o dízimo, irmão. Declamação face gaviano, eu te fico aqui, negando face deviana, e pra se livrar da morte, negando face nossa, você ia fazer uma bobeira. Olha só, esse primeiro pregador que está inventando as línguas, ele usa sempre a mesma palavra, deflácias. Termina com nai. Deflácias nai, deflácias nai. Ele sempre na frase dele, incoerente, ele usa deflácias nai, deflácias nai. E é incrível que o outro pregador que está inventando a interpretação das línguas para enganar o povo, ele diz palavras e frases totalmente diferentes, ou seja, não tem nada a ver com o que as línguas estão supostamente dizendo. É isso que Paulo quis dizer quando ele disse assim, ó, eu não posso ignorar o sentido da voz. O sentido que a voz faz. Ou seja, se a voz, quando a gente fala alguma palavra, ele vai fazer com tom de voz. Eu estou falando palavras que produzem sons. E esses sons não podem ser distintos. Ou seja, se eu falar amor, ela vai soar sempre assim, amor. Ela vai como se fosse uma nota musical. Eu não posso mudar essa nota, a não ser que eu fale outro idioma. Exatamente. Digamos que o Nebias Nai, ali, o Deflácias Nai, que esse inventor aí de língua está dizendo, significa alguma coisa. Bom, deveria significar alguma coisa. Mas o que está inventando, a interpretação está dizendo outras coisas, entendeu? Primeiro diz, não, porque Deus vai livrar da morte, não, porque Deus vai fazer um sobrenatural na sua vida, não sei o quê. Então você vê interpretações totalmente desconexas, ou seja, dá para ver claramente que ele está inventando a interpretação. Dando continuidade no áudio. Deus te salve! Fui clamando canto, diabo, para saber que só Deus que fala contigo. Não vou deixar de lavação, para saber que só Deus que fala contigo. Perceberam essa parte? O inventor das línguas falou uma coisa e o inventor da interpretação falou. Para saber que é Deus que fala contigo. Aí o inventor das línguas repetiu, falou daí novas palavras, decanta, flaciano, alguma coisa assim. E o inventor da interpretação disse a mesma coisa, para saber que é Deus que fala contigo. Ou seja, ele estava largando uma profetada ali, inventando que Deus queria salvar a vida dela, estava livrando de morte. Você já viu? O que mais tem isso aí? Porque Deus tá te dando um livramento de morte, etc e tal. Terrível. É o que puxa as mentes mais fracas, a ignorância. Deus jamais vai esconder nada de você. Quando a Bíblia está relacionada à palavra mistério, através do Espírito Santo, dado por Paulo e até o próprio Jesus, dizendo que esse mistério foi revelado. Não tem nada oculto mais, que você fique pensando, o dom de línguas não tem interpretação, ou não tem evidência na Bíblia acerca do que é ou do que não é. O dom de línguas é algo oculto, só Deus vai saber. Não, Deus revelou tudo a nós temos a mente de Cristo. Ou então vocês têm que pegar esse versículo e rasgar e botar fora. Exatamente, a revelação já foi dada. Você não precisa hoje atrás de uma igreja, de um pastorzinho mequetrefe desse para ouvir uma suposta revelação na sua vida, seu RG, qual é o nome da sua filha, por que isso? Tem 50 pessoas que com dor nas costas, mas claro que você está com dor nas costas, está aí há 30 minutos sentado no banco do templo. Como é que você não vai estar com dor nas costas? Dor na cabeça? Quem não tem dor de cabeça hoje? Vive na televisão, internet, sei lá, qualquer outro lugar, estresse, você vai ter dor de cabeça. Então o que eles fazem suposições. Mas tem uma outra coisa. Tem demônios que adivinham a sua vida. Na Bíblia fala, lá em Atos, que tinha uma mulher que adivinhava, uma pessoa que adivinhava a vida das outras e dava grande lucro aos seus senhores. E Paulo foi lá e expulsou aquele demônio. E aí? Verdade. Então parem de crer em mentiras. O que aconteceu com Paulo na época é o que está acontecendo com os verdadeiros, com os eleitos. Não querendo nós nos julgar os únicos filhos de Deus, não é dessa maneira. Mas eu estou dizendo que todo aquele que defende o evangelho, esse é filho de Deus. Por quê? Porque ele retira esses demônios. Ou seja, a nossa luta é contra espíritos e potestades. Então o que acontece? A verdade sendo declarada, ela afasta o inimigo. É assim que Jesus fez lá no deserto, ele falou verdades e o inimigo saiu. Exatamente. Continuando.
Me arrasta, manda é fácil. Eu te pego pela tua mão. Na labaixada que e te digo, você nasceu pra ser vencedora. Na labaixada, você nasceu pra ser vencedora. Então você nasceu para ser vencedor. Agora percebam qual é todo o intuito dos dois inventarem tanto a língua quanto a interpretação. Dizer para a pessoa que ela é uma vencedora. Ou seja, antropocentrismo. Não é o evangelho, é o outro evangelho, é o amaldiçoado, visando a glória do homem. Que o ser humano é movido de emoções. Se você atingir o ego dele com emocionalismo, é lógico que você vai conseguir convencer ele de algumas coisas. Você vai ser próspero, porque Deus está me revelando aqui que você vai ganhar Uma vez eu estava numa denominação maldita do inferno, eu estava infiltrado lá para evangelizar. E o pregadorzinho mequetrefe começou a inventar, né? Labachúrias, Suquinaia, Lamaia, Sé, porque Deus vai te dar 2 caminhões, eu tô vendo aqui o Espírito Santo, ó, blasfêmia, o Espírito Santo me revelando que Deus vai te dar 2 caminhões, e esse suposto pregador já sabia que aquele homem trabalhava numa empresa de caminhões, e ele então gostava de caminhões, e ele queria então ganhar 2 caminhões, e daí o cara sacou a jogada e inventou isso aí, só pra dizer que o cara ia ser próspero, pra dizer que o cara ia ganhar alguma coisa. E o membro lá começou a chorar, que nem um bebê chorão, é a coisa mais ridícula que existe. Mas é a facadinha de 50 depois. Então, abram os olhos quanto a isso. Hoje estão fazendo tudo por dinheiro. O amor deles é o dinheiro. Porque você já viu alguma denominação entregando profecia, orando, pregando, louvando, sem pedir R$1 em troca? Olha, 99% pede dinheiro. Então o que acontece? Se você vê alguém que fez como Cristo e como os discípulos fazerem, amém. Agora, de outra maneira, eu desconheço esse evangelho de hoje como verdadeiro. De graça recebeste, de graça dai. Não, mas hoje você tem que pagar por uma revelação, por uma oração de cura. Isso aí, só bobo mesmo. Só as pessoas que nasceram para serem enganadas continuam nesses erros. Elas podem ser enganadas uma vez, ou talvez 2 ou 1,5, até o Espírito mostrar para essa pessoa, guiar que ela está sendo enganada. Então ela vai abandonar essa prática errônea de revelações, né, que eu chamo de revelamentos, né, ou reveladuras, porque não são revelações. Revelações já foi dada, revelação já foi dada, é a Bíblia, é o Evangelho. Áudio de carro de som maldito. Eu mereço, cara, quando eu tô falando. Reveladuras, entendeu? Revelação já foi feita, a escritura. Profetadazinhas e visagens, tá? Tudo isso aí já hoje não é bíblico. Tudo já foi mostrado na palavra, então não precisa disso aí. Mas, como esse vídeo hoje é apenas algo do dom de línguas, a respeito do dom de línguas, então nós deixamos aí as revelações ou reveladuras, visagens, para um outro vídeo, se Deus quiser, e futuramente pode fazer sobre esses outros temas. E agora nós vamos fazer para vocês entenderem melhor, quem já acompanhou até aqui, então, nós falando acerca disso, de alguém falar em línguas, outros interpretar, nós vamos fazer uma suposição, eu e o Rômulo. Eu vou falar em línguas e o Rômulo vai interpretar, mas nós vamos fazer conforme os neopentecostais estão fazendo e até alguns pentecostais. Surikanda ribikanda. Porque Deus manda te dizer when the clover, when the flask, que você que está aqui agora sentado, você receberá uma bênção muito estupenda e grandiosa da parte de Deus. Mas cuidado, porque existem muitos falsos profetas. E eles inventam o dom de línguas. E depois eles inventam também as interpretações. Você está entendendo? É muito simples de enganar, sim. E muitos estão fazendo isso. Muitos estão fazendo. Falácias, enroladas. Como diz 2 Pedro 2, 1-3, palavras fictícias. Vos enganarão, farão comércio de vós com palavras fictícias, movidos por ganância. Então você vê as profecias se cumprindo. É verdade. Esse versículo diz tudo. Tem. A 6ª regra está lá em Atos capítulo 2, verso 11, que diz assim: tanto os judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como os ouvimos falar a nossa própria língua, as grandezas de Deus. Ou seja, quando alguém falava em outra língua ali, eles estavam entendendo quem entendia o mesmo idioma que estava sendo falado. Ou seja, se não tem entendimento, também não pode falar.
A sétima regra, a gente já leu o versículo, está em 1 Coríntios 14, verso 22. Que a língua é um sinal não para crentes, mas para os infiéis, para os incrédulos. Ou seja, não é para gentios, não é para a igreja. Então, no mínimo, 7 regras a respeito do dom de línguas. E eu te garanto que a maioria, 99,9999% das igrejas, estão quebrando essas regras, sendo rebeldes, pensando que são todos de Deus e estão cumprindo o papel de servos do diabo. Um outro texto que muitos gostam de usar é 1 Coríntios 13, que Paulo fala sobre a língua dos anjos. Mas Paulo não está falando ali que ele falava a língua dos anjos. No entanto, as pessoas pegam e falam: A língua dos anjos, meu irmão. Ele fala a língua dos anjos. E quem não é batizado no Espírito não fala a língua dos anjos. é uma heresia total, né? Porque a própria Bíblia fala que o Espírito concede os dons conforme lhe apraz. Então um fala, um é uma coisa, outro é outra, outro sabedoria, outro ciência, e etc. Então não é todos. A evidência de quem tem Espírito Santo não é falar em línguas, só para deixar claro isso aí também. Okay? Então, no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre a língua dos homens e a língua dos anjos. Eu vou pedir para o irmão André ler na tradução dele, 1 Coríntios 13, verso 1. E a palavra diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como sino que tine. Então, agora acompanhe nessa tradução aqui. Se nas línguas, que aqui é no grego, se nas línguas dos seres humanos, antropon, okay, eu falar, lalo no grego, eu falar, e dos anjos, keton angelon, mas amor não tiver, tornei-me bronze que soa ou símbolo que retine. O que Paulo está querendo dizer? Ele não disse que fala a língua dos anjos. Ele disse ainda que eu falasse a língua dos anjos. Preste atenção, se eu disser assim, ainda que eu atravesse o Oceano Pacífico a nado e volte, remando de costa, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Agora, é possível eu nadar? Eu não estou dizendo que eu nado o oceano. É uma expressão que Paulo está usando aqui de uma conotação para dizer, não importa o que eu faça, se eu não tiver amor, não adianta nada. É isso que o texto está dizendo. Outro exemplo. Ainda que eu me atirasse do precipício. Não. E também dessa expressão, ainda que eu desse toda a riqueza do mundo para minha esposa, mas sem amor, seria apenas riqueza. Não adiantaria nada. É isso que Paulo estava querendo dizer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Então, não é que ele fala ou falava a língua dos anjos. Não é que esses pastores, essas pessoas falam a língua dos anjos. Não. É uma expressão usada para dizer, olha, sem amor não adianta você fazer nada. Existe língua de anjo? Sim, pode ser que exista, mas é lá no céu com uma comunicação deles. Toda vez que os anjos falaram com os homens, eles falaram no mesmo idioma destes homens. Exatamente. Eles não chegaram falando coisas distintas, sem noção. Não, foi na mesma linguagem. Exatamente, quando os anjos vieram falar com Ló, falaram na língua de Ló, e Ló pôde entendê-los. Isso está em Gênesis 19. Trazemos aqui um último versículo, que as pessoas gostam de falar. Não, mas tem um versículo Romo lá em Marcos 16, 17 que fala que eles falarão novas línguas. Agora eu peguei vocês, seus hereges, porque vocês não falaram esse versículo. Não, agora a gente vai falar desse versículo aqui. Esses sinais acompanharão os que creem no meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Vamos ver no que diz o original, o grego? Olha só como é que tá a palavra aqui, novas. Kainais, que é uma derivação de kainos, que significa algo novo já existente. Então, novas línguas, eles falarão, glossais kainais, ou glossa kainos, que significa falar em novas línguas já existentes, ou seja, idiomas da terra que outros já falavam. Quando a Bíblia fala, outra palavra também, novas, que não se refere a línguas, tem a palavra nova na Bíblia, em outras partes, aí é neos. E esse neos, aí sim que é algo novo, que ainda não existia. Mas quando a Bíblia fala em novas línguas, é
kainos, ou kainai, na derivação glossa, que é algo novo, língua nova que já existia. Por exemplo, o cara lá começou a falar grego para um judeu lá, e o grego já existia. Então, simples de se entender. Simples e claro como uma neve. E muitos vão dizer agora, nesse estudo, que nós já estamos condenados. Seus blasfemos, vocês são hereges. É incrível. Mas eu quero convidar vocês, se um dia você me encontrar na rua ou encontrar o irmão Rômulo, eu conversarei com prazer com você, não com ira, nem com raiva nenhuma. Eu quero ser seu amigo, porque a amizade é um fruto de espírito, o amor é um fruto de espírito, ou seja, nós andemos em espírito, devemos andar em espírito, ou seja, então muitos expressam não o espírito, mas a carne. Então é incrível, eles querem ter a razão, Vou te mas bater. são carnais. Não tem educação quanto a falar da palavra, porque muitos xingam a gente com palavrões. Então isso não é bom, por favor. E eles são de Deus, né? Isso, e se dizem ser de Deus. Então, e nós nunca ofendemos ninguém com palavrões, mas sempre queremos explicar e falar das grandezas de Deus, da palavra. Então, comparando isso, quem é de Deus e quem não é? Exatamente. E agora, para concluir, Receba esta unção, irmão. Receba, irmão. Surecanta, libicanta. Wende rando, wende frosas. Lambanda, bagada, gada, jai. Receba este labacé. para quem quiser, porque eu não quero. Você entendeu esse manto, meu irmão? É claro que você não entendeu, porque isso não tem entendimento. E é isso que eles falam nas igrejas hoje, né? E enganam milhões de pessoas. E você, meu irmão, estude a Bíblia, porque se você não conhecer a palavra, você vai crer nesses labachúrias, nesses decovas, neste lameia, neste laçaia, lavaca. É, junto com o crer nesse lamassaia, essas coisas lá, o que vai acontecer? O seu dinheiro vai acontecer que você vai ter um furo nos bolsos. E o teu dinheiro vai dar uma escorregada, assim, sabe? Junto com o dízimo e oferta. E aquele pastor vai começar a ficar rico. E sendo que você vai estar enganado. Exatamente. Então esse foi o estudo. Espero que você tenha certificado. Graça e paz a todos. Graça e paz. Até a próxima. Decantos. Meu Deus, tá gravando, Nébias? Línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ou seja, tá pousando na liga. Demantos. Então, e traz a tradução língua. Cara, esses passarinhos. Que abordar a parte também que fala sobre, que tem uma parte que, não sei se é o 13, que fala estranha. Eles vão dizer, ai, mas lá fala estranha, você dizer que não tem, mas lá, eu acho que é o 13 ou 12 que falam língua estranha. Seguir a caridade. Peraí, fala primeiro primeiro o texto, olha pra... 1 Coríntios. Ele convidou um pastor de outra cidade pra falar caminhão desgraçado. Parabéns! É sempre assim. Cara, Decovas. Esperar esse carro bendito passar. Carro não, Uno, né? Ventilador. Essa vai ser nos erros. Meu Deus, o ventilador não desligou! Eu não acredito, cara. Eu virei pro lado errado.